Semana passada, nós estivemos ministrando sobre qual é o propósito da igreja. E foi lido um versículo aqui, né? 1 Pedro 2,9. Vou ler de novo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós falamos aqui sobre identidade e propósito. O que o Senhor nos fez, uma geração eleita, sacerdócio real, uma nação santa separada para o Senhor, propriedade exclusiva de Deus, chamada com um propósito de anunciar as virtudes do nosso Deus, de anunciar as suas grandezas. E eu avisei que o assunto não estava, esgotado, porque nem hoje vou conseguir esgotar esse assunto. Mas eu quero continuar falando um pouco sobre o propósito da igreja. Sobre algumas coisas que nós, como igreja, precisamos fazer. Nós, como igreja, precisamos executar, para que Deus seja glorificado na nossa vida. Então, há muitas coisas que são propósito da igreja, mas semana passada eu falei sobre anunciar as suas grandezas, e hoje eu quero falar sobre algo que está aqui em Efésios capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 8. Acompanhem comigo aí, por favor. Efésios 3, 8 em diante. Deixa eu só botar mais um pouquinho de água aqui, irmãos. Eu não falei da minha esposa, né? A Adriana teve uma indisposição hoje de manhã, acordou meio jururu, meio indisposta, e ela acabou não conseguindo vir. Mandou um abraço para a igreja. Efésios 3, 8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Deixa eu abrir um parênteses aqui que eu acho bem interessante. O apóstolo Paulo, no comecinho da sua vida cristã, numa carta, ele se identifica como o menor dos apóstolos. Aí, alguns anos depois, ele se apresenta aqui como o menor dos santos, o menor dos menores de todos os santos. E lá no final da vida dele, quando ele escreve para Timóteo, ele fala que ele é o maior dos pecadores. É interessante, né, quando você começa a analisar isso. Porque no comecinho ele se achava o menor dos apóstolos. Depois ele se achou o menor da igreja. E lá no finalzinho ele se achou o maior dos pecadores. E eu acho que nós podemos aprender com isso, que quanto mais nós nos aproximamos do Senhor, mais nós temos revelação de quem Ele é e de quem nós somos. Amém, irmãos? Isso é interessante, né? Vamos voltar aqui, não tem nada a ver com o que eu vou pregar hoje, mas eu gosto dessas curiosidades. Então, vou começar de novo no versículo 8, tá? Vamos lá? Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração deste mistério, que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus, que criou todas as coisas. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que Ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Então, nós estamos vendo aqui que Paulo ele foi chamado para anunciar as insondáveis riquezas de Cristo. E ele fala que isso era um mistério, porque estava oculto. Qual é o mistério? O mistério, na verdade, era de que a igreja, os gentios são aqueles que não são judeus. Então, no Antigo Testamento, havia uma linguagem de que Israel, e realmente era verdade, era o povo escolhido de Deus. Então, a revelação era para Israel. As promessas eram para Israel. Mas quando se revela, então, o Evangelho em Cristo Jesus, a gente vai vendo aqui que de dois povos, Deus fez um, né, entre gentios e judeus, Deus criou só um povo, o seu povo, a sua igreja. E Paulo, então, fala que isso era um mistério, que estava oculto, mas foi revelado no Evangelho de Jesus, que os gentios, aqueles que não são judeus, também são participantes das promessas do Senhor, da glória de Deus. Então, é isso que Paulo está falando. Mas, por outro lado, ele diz, então, que a intenção dessa graça do Senhor era que agora, por meio da igreja, no versículo 10,
por meio da igreja, ou mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida. Ou seja, através da igreja, através de nós que somos a igreja. E eu quero voltar novamente a um tópico que eu falei na semana passada. Quando nós falamos através da igreja, talvez você fique pensando que é através da igreja cristã bíblica, da igreja presbiteriana, da Assembleia de Deus, da igreja quadrangular, da igreja cristã bíblica ou da igreja da cidade, através da igreja. A gente pensa em instituições, mas a igreja somos nós, irmãos. A igreja é feita de pessoas, eu e você somos a igreja. Então a igreja não é um prédio, a igreja não é um templo. A igreja somos nós, a riqueza da igreja é você. Você é a riqueza da igreja. Você é a própria igreja, o corpo de Cristo. Então nós entendemos o que a igreja aqui, neste texto de Efésios, ela existe, ela foi estabelecida, ela foi chamada para anunciar a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, a sabedoria de Deus em muitas formas. Você e eu temos uma tarefa, um propósito, você e eu temos um chamado. Eu não vou falar uma obrigação, eu vou chamar de responsabilidade. Nós, como igreja, temos uma responsabilidade. Manifestar a sabedoria de Deus. É para isso que a igreja é chamada. Agora, tá bom, pastor, mas o que é a sabedoria de Deus? Eu vou emprestar outro texto aqui do apóstolo Paulo, está lá em 1 Coríntios, capítulo 1. Já que nós existimos para revelar, para que através da igreja a sabedoria de Deus seja conhecida, então nós precisamos revelar essa sabedoria. Qual é a sabedoria que a Bíblia diz que eu e você precisamos revelar? Lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, diz assim: os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Ou seja, qual é a sabedoria? Cristo é a sabedoria de Deus. E como é que nós então podemos mostrar a Cristo? Qual é a sabedoria? Cristo crucificado. Era a pregação do apóstolo Paulo. Então, irmãos, nós entendemos aqui que manifestar a sabedoria de Deus é manifestar a obra de Cristo por mim e por você na cruz do Calvário. É que o mundo possa conhecer a obra de Cristo. Não apenas o mundo, mas as autoridades do mundo espiritual. Anjos e demônios conhecem a sabedoria de Deus através da obra que Deus fez na minha vida e na sua vida. Não é maravilhoso? Perdão, irmãos. A sinfonia de tosse, eu tosso aqui, o irmão tosse lá. E assim a gente vai, né, irmãos? Aí o outro está com ciúmes. Aproveita para tossir agora, irmão. Ai, misericórdia. Não é? Os que foram chamados, tanto judeus como gregos, mas para aqueles que foram chamados, Cristo é o poder de Deus e sabedoria de Deus. Cristo crucificado. E quando nós olhamos para isso, nós precisamos entender por que Jesus foi crucificado. Irmãos, por causa do meu pecado, por causa do seu pecado. Quando olhamos para Cristo na cruz, ali, na verdade, precisamos identificar que esta obra foi para salvar da condenação eterna. Jesus se entregou para morrer por nós, pelos nossos pecados. Ele derramou sangue inocente, no meu lugar, no seu lugar. Como diz aquela canção antiga, né? Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração, pois morreu a nossa morte, para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Ele morreu a nossa morte. Então, quando nós olhamos a Cristo crucificado, Deus proveu um caminho para restaurar a nossa comunhão com Ele.
Deus enviou o seu próprio Filho, porque Ele amou o mundo de tal maneira. Deus Ele enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Então, quando nós falamos da sabedoria de Deus, nós estamos falando da obra de Cristo na cruz, que proveu para mim e para você, irmãos, algo maravilhoso, algo tremendo, algo que nunca nós poderíamos imaginar, como Paulo também escreveu aos Coríntios. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nunca jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nunca penetrou no coração de ninguém, nunca foi imaginado que o próprio Deus assumiria o nosso lugar na cruz do Calvário para morrer a nossa morte. Mas Paulo continua escrevendo aos Coríntios, mas é isto que Deus fez, disso que Deus preparou para nós, isso nos é revelado pelo Espírito, porque o Espírito Santo, ele perscruta todas as coisas, ele está em todos os lugares, ele conhece todas as coisas, ele então nos revela a obra de Cristo na cruz, Ele revela aquilo que Deus tem preparado para nós, uma vida totalmente livre. Irmãos, nós somos livres, o pecado não pode nos aprisionar, a maldição não tem poder sobre nós, nós já fomos tirados do império das trevas, nenhuma maldição tem poder sobre aquele que é crente, amém, irmãos? Então, quando nós olhamos que somos chamados para manifestar e revelar a sabedoria de Deus como igreja, e a sabedoria que nós precisamos revelar é esta obra na cruz do Calvário, é Cristo crucificado. Ele é a sabedoria de Deus, Ele é o poder de Deus. Então, irmãos, o que nós precisamos ter como objetivo de vida, o que nós precisamos ter como propósito de vida é revelar essa sabedoria àqueles que estão próximos a nós. Porque quando fazemos isso, estamos de fato glorificando o Senhor. A sua obra na cruz nos trouxe perdão e libertação. Um texto que eu já devo ter citado aqui várias vezes, acho que quase todo domingo que eu estou pregando eu cito, que é Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, onde ali nós temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Essa é a obra de Cristo. O lugar que você está agora, o lugar espiritual, nós estamos agora assentados aqui na igreja. Esse é o lugar físico que nós estamos. Mas o lugar espiritual que você está é assentado no reino do Filho do seu amor. Nós estamos assentados no reino do Senhor Jesus. E neste lugar espiritual que nós estamos, nós temos a redenção, nós temos o perdão, nós somos livres para viver aquilo que Deus tem. Nada pode te segurar, meu irmão. Amém? Nada pode te segurar. Nada pode segurar a sua família. Nada pode segurar o seu casamento. Nada pode segurar o seu ministério. A não ser nós mesmos, né? Quando nós não entramos no propósito do Senhor. Mas somos livres, o Senhor quer nos dar esta liberdade. A sua obra nos trouxe, além da libertação e do perdão, que já seria maravilhoso. Fomos perdoados e fomos libertos. Que maravilha. Mas também, a sua obra na cruz nos trouxe transformação. A Bíblia diz que aqueles que estão em Cristo Jesus são nova criação. A NVI fala isso, são nova criação. A revista atualizada fala que somos novas criaturas. Lá em 2 Coríntios 5,17. Você foi transformado. Aí você pode dizer assim, pastor, eu não vejo que eu fui transformado. Mas às vezes, se nós pararmos para olhar um pouquinho, a gente começa a perceber que o Senhor tem nos transformado. De glória em glória somos transformados na sua imagem. Vamos parecendo mais com Ele. Talvez você não tenha essa percepção, mas eu preciso te dar uma notícia, você foi transformado. Deus já plantou a semente da boa palavra no seu coração. O Espírito Santo já habita em nós. Se você entregou a sua vida a Jesus, o Espírito Santo já está fazendo essa obra, essa transformação. E Paulo escreve aos Filipenses, ora, aquele que começou a boa obra em nós é poderoso para completá-la. Ou seja, Deus continua trabalhando em nós. A obra na cruz do Senhor é a sabedoria de Deus. E como então manifestar isso? Como a igreja pode expressar essa sabedoria? Como expressar esta verdade? Se
Aqui diz que a multiforme sabedoria de Deus vai ser conhecida por meio da igreja. Como, irmãos, nós podemos fazer isso? De que maneira nós podemos expressar a sabedoria que fala que é Cristo, e no contexto, Paulo diz que pregava Cristo crucificado. Então, de que maneira eu e você podemos revelar essa verdade? De que maneira? Eu tenho aqui a minha maneira de pensar. Eu acho que é expressando na minha vida a verdade da cruz, a verdade da libertação e a verdade da transformação. Então é quando eu estou caminhando na minha vida, nós estamos como igreja caminhando, e de repente os poderes das trevas vêm contra nós. Mas ele chega na minha vida, chega na sua vida, e as suas artimanhas não têm mais poder. Aí ele começa a falar assim, mas o que aconteceu? O que aconteceu com o Fabiano? Bom, sábado passado ele estava na balada, e agora ele está indo para a igreja. O que aconteceu? O que aconteceu com aquele que estava usando droga e agora não está mais? O que aconteceu? O que aconteceu com aquele que estava mentindo e agora não está mais? Então, irmãos, as artimanhas deles não têm mais poder sobre nós. A verdade de Deus começa a ser revelada. Eu lembro do meu trabalho. Quando eu conhecia Jesus, as pessoas falavam assim, o que aconteceu com o Marcelo? Irmãos, eu era muito conhecido lá, eu jogava futebol no time da empresa que eu trabalhava, então conhecia muita gente, praticava esportes e era muito brincalhão, viajava muito ao trabalho, então conhecia muitas pessoas de vários lugares, de várias partes da empresa. Então as pessoas, quando eu vim para Jesus, as pessoas falavam assim, nossa, o que aconteceu? A tal ponto, irmãos, que houve um roubo lá num laboratório antigo, eu trabalhava num laboratório, fui para outro, houve um roubo. E aí foi feita uma licitação ali, foi uma investigação, uma auditoria. E chegaram para as pessoas daquele laboratório e falaram assim, quem passou aqui na sala que roubou, que sumiu esse equipamento? Aí eles começaram a falar assim, passou tal pessoa, e o auditor escrevendo, tal pessoa, tal pessoa. Aí falou assim, passou também o Marcelo, veio aqui visitar a gente. Aí assim, o Marcelo? Aquele que é crente? Não, nem vou botar o nome dele, porque ele não é. E o pessoal do laboratório depois me contava. Né? Por quê, irmãos? Porque a nossa transformação, ela é visível. E quando a nossa transformação é visível, irmãos, então nós estamos expressando a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus começa a ser conhecida. Irmãos, eu lembro quando eu não conhecia Jesus e o Senhor estava me cercando. Então eu encontrava pessoas, eu lembro que eu encontrei um irmão de um cunhado meu, que era uma pessoa que era muito arrogante, era uma pessoa assim, tinha muito dinheiro, tinha uma boa posição, e ele era um cara muito arrogante, era mesmo. E um dia eu estou com o Adriano, encontro com ele e a esposa no shopping. E ele veio conversar com a gente, ele veio todo amoroso, todo solícito. E eu olhei para dentro, gente, o que aconteceu com essa pessoa? Não parece mesmo um homem, parece outra pessoa. Depois nós descobrimos que ele estava frequentando a igreja. E eu falei assim, puxa vida, que coisa. Irmãos, as pessoas começam a notar a nossa transformação. Irmãos, a nossa transformação tem que ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Não adianta você querer viver princípios apenas. Nós precisamos deixar que os princípios transformem o nosso coração. Eles nos deem a alegria de viver o propósito de Deus. Como que Satanás e seus demônios vão conhecer a sabedoria de Deus através da igreja? Porque as suas mentiras não têm mais poder, não nos seduzem mais. Você não é mais seduzido facilmente pelas coisas do mundo. Irmãos, fomos transformados, essas coisas não nos alegram mais, amém, irmãos? Essas coisas não têm mais a nossa atenção, essas coisas não preenchem mais o nosso coração, essas coisas não têm poder sobre nós. Então a sabedoria de Deus ela começa a ser revelada num novo estilo de vida, começa a ser revelada numa nova maneira de viver, numa alegria. A Bíblia diz que o Senhor nos guarda, o maligno não nos toca. Quando pessoas transformadas então pregam o Evangelho, aí a autoridade ela é estabelecida, a autoridade ela é revelada àqueles que estão ali. Então a sabedoria de Deus, o poder de Deus, que é Cristo e Cristo crucificado.
Irmãos, as pessoas vão ver você vivendo as verdades do Evangelho. As pessoas vão ver você pregando, falando de coisas que você está vivendo. As pessoas vão ver você fortalecendo a sua esposa, o seu marido, os seus filhos. Então nós vamos perceber isso. E são coisas simples do dia a dia, são coisas simples da vida, circunstâncias do dia a dia, mas que têm grande poder no mundo espiritual. E a sabedoria de Deus, irmãos, é revelada através da igreja. Quando nós manifestamos o amor de Deus, quando nós manifestamos o poder de Deus, a sabedoria de Deus é conhecida através da sua vida. A sabedoria de Deus está sobre você, querido. A obra da cruz já foi dada para nós. É quando você entra num ambiente e está escuro, você não enxerga a lâmpada está lá, mas você não vê ela. Não é verdade, irmãos? A lâmpada está lá, mas você não vê. Mas a hora que a lâmpada acende, ela aparece. A igreja também é assim, irmãos. Jesus falou, vós sois o que? A luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Por quê? Porque quando ela está sobre o monte, ela acende, todo mundo vê. As luzes da cidade, todo mundo vê. Ele falou, ninguém acende uma lâmpada, na verdade era uma lamparina, para colocar debaixo da mesa. Mas acende aquela lâmpada, uma lamparina, para colocar no velador, num lugar onde ilumina toda a casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens. Irmãos, é um chamado de Deus para que eu e você venhamos a brilhar a verdade do Evangelho. Nós possamos brilhar aquilo que Deus tem para nós. Agora fazendo aqui uma alusão, né, a lamparina e a luz daquela época do Novo Testamento. A lâmpada era acesa com óleo, irmãos. Se não, né? Quem é da roça aqui sabe que a lamparina que você bota um fio, uma cordinha no óleo, acende e quando tem óleo está queimando. A hora que acaba o óleo, apaga. Não é assim, irmãos? Quem já acendeu a lamparina aqui? Deixa eu ver. Olha quanta gente, irmão. Quem nunca acendeu a lamparina? Mais gente. Está aí uma boa tarefa para você, interessante, irmãos. Né? Vai nessas casas aí de fazenda, de produto rural, e arruma a lamparina lá e faz esse teste. E eu sinto nessa manhã, irmãos, algumas pessoas estão com a sua lamparina quase apagando, porque falta óleo. Falta óleo. Sem óleo, irmãos, a luz não acende, não brilha. Mas com óleo, nós vamos brilhar com força e por mais tempo. Amém? Deus tem nos chamado, irmãos, para brilhar essa verdade. A multiforme sabedoria de Deus precisa e deve ser conhecida através da igreja. A multiforme sabedoria de Deus precisa ser conhecida através da sua vida, através da sua família, através da sua expressão daquilo que Deus fez na sua vida. Queria que você fechasse os teus olhos nessa manhã. Sei que o pastor Fabiano está pensando no que vai cantar. Nós vamos cantar aqui de novo, do majestoso Deus. Né? É. Te ajudei, né, irmão? Nós vamos cantar isso, irmãos, porque quando a gente começa a proclamar quem Deus é, ao mesmo tempo que nós proclamamos quem Ele é, nós lembramos também de quem somos. E nós reconhecemos então que Ele fez uma grande obra em nós. Essa grande obra nos libertou. Essa grande obra nos transformou. Essa grande obra do Senhor também nos comissionou, nos deu uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. Nós podemos até fugir dela. Mas não adianta, mas ela está lá. Irmãos, eu saí hoje de manhã, no meu quarto, eu deixei tanta roupa minha lá, irmãos, que estão lá. As roupas estão lá me esperando. Na hora que eu chegar, eu vou ter que guardar, irmãos. Essa é a minha responsabilidade. Eu saí rápido, vim para o culto, mas elas estão lá. Quando eu voltar, elas vão estar lá. Se a Adriana não guardou, imagino que não, tadinha, estava deitada.
Mas elas estão lá, estão me esperando. São minhas responsabilidades. E às vezes nós descansamos porque talvez outra pessoa faça por nós. Às vezes nós queremos descansar porque, o Ministério de Missões vai estar pregando o Evangelho aqui. Mas quem é o Ministério de Missões, irmãos? O Ministério de Missões são irmãos que estão convocando a igreja para fazer missões. Não é o Ministério de Missões que vai fazer missões, é você que vai fazer. E nós então terceirizamos a nossa responsabilidade, achamos que é a igreja que vai, que é tal pessoa que vai fazer, que é o pastor que vai pregar, que é o ministério de louvor que vai adorar. E nós então terceirizamos responsabilidades que são nossas. Nós somos a igreja. A igreja não é um prédio, a igreja não é um nome, a igreja são pessoas que são chamadas para servir a Deus, que são renovadas pelo sangue do Cordeiro, perdoadas e comissionadas para viver uma verdade. São coisas simples que eu estou falando nessa manhã, mas às vezes, irmãos, para a gente alcançar o excelente, nós precisamos construir sobre coisas simples. A gente fica pensando, né, irmãos, quando eu me formar, aí a minha vida vai ser melhor. Quando eu me casar, aí eu vou poder viver isso. Quando eu tiver dinheiro, então eu vou viver tal realidade. E às vezes nós ficamos pensando como igreja, não quando, a igreja estiver grande, quando, não é nada disso, irmãos, é agora. Agora é a hora de ser feliz, agora é a hora de brilhar, agora é a hora, irmãos, de expressar a sabedoria de Deus. Agora é a hora de revelar o poder de Deus em Cristo Jesus. Agora é a hora, mas pastor, você não sabe como é que está a minha vida. Eu estou todo torto. Glória a Deus, irmãos, porque o Senhor sabe. Você não está contando nenhuma novidade para mim, Ele te conhece. E Ele está aqui para nos perdoar e para nos impulsionar a viver o melhor, para nos derramar do seu Espírito, para vivermos em santidade. O Senhor, queridos, não veio aqui, fez uma obra e foi embora, não. Ele falou assim: eu não vou deixar vocês órfãos, eu rogarei ao Pai. E Ele vai enviar o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas vocês vão recebê-lo, vocês vão conhecê-lo. Ele vai lembrar a vocês as minhas palavras, Ele vai revelar a vocês a palavra, Ele vai fortalecer vocês para expressarem quem eu sou, porque o Espírito vai falar de mim. Jesus disse: o Espírito vai falar de mim. Então Cristo é o poder de Deus. E a igreja precisa revelar a sabedoria do Senhor. A igreja precisa revelar. Nós precisamos revelar. O mundo está aí nas trevas, irmãos. O mundo está aí em trevas. E a igreja é a luz do mundo. Nós somos como estrelas brilhando num céu escuro. Está tudo escuro, mas as estrelas estão brilhando. Então há esperança, há uma luz, há uma direção. Talvez para nós as estrelas não façam muito sentido, a gente mora na cidade, nem estrela a gente vê mais. Mas naquela época, irmãos, as estrelas ajudavam aqueles que navegavam. As estrelas davam direção para aqueles que navegavam nos mares. As estrelas diziam as épocas do ano, do plantio e todas as outras coisas. As estrelas davam direção, apontavam o caminho, apontavam as épocas, apontavam muitas coisas. Então nós somos como estrelas, para apontar para o mundo qual é a verdadeira sabedoria de Deus. Irmãos, é maravilhoso. É maravilhoso. Aquilo que Deus proporcionou para mim e para você é maravilhoso. Aquilo que Deus nos deu, a nossa responsabilidade é maravilhosa. E eu não quero ignorá-la. Eu quero ser cheio do seu Espírito. Eu quero que o Senhor derrame sobre mim tudo aquilo que Ele tem para poder expressar a verdadeira sabedoria de Deus. O poder de Deus, que é Cristo crucificado. Vamos exaltar o Senhor com essa canção. Queria convidar você a ficar de pé, querido. Aleluia. Deixe Deus revelar a você a obra que Ele quer fazer na sua vida, aquilo que Ele já fez, a sua graça, a sua força. Deixe Deus ministrar o teu coração nessa manhã enquanto você canta. Amém, igreja. Quando estava aqui também, Deus falando comigo no meu coração assim, e dizendo: diga para a minha igreja o quanto eles são preciosos, quanto os meus filhos são preciosos. Muitas vezes nós pensamos em grandes coisas, né? Grandes
realizações, mas o nosso Deus, Ele é simples, Jesus é simples e Ele é amoroso. E Ele diz para você agora nesta manhã, se você está passando por lutas, se você está passando por dificuldades, eu estou aqui para te capacitar, te abençoar. Muitas vezes nós pensamos em grandes obras, assistimos grandes vídeos, filmes de projetos que são abençoados, né? De missões na África, em outros locais. Mas vamos ter aqui agora, sábado, aqui na praça, para você levar uma palavra para uma pessoa que está precisando, né? Você levar um amor para alguém, amém? Então que você possa sentir assim que o nosso Deus, Ele é tremendo, e você faz parte dessa família, né? Você faz parte desse projeto, e que o Senhor a cada dia está assim, de coração aberto, de mão aberta para te abençoar. Basta você querer, né? E você buscar. Então eu senti também no coração esse desafio de estarmos aqui sábado. Eu fiquei sabendo disso hoje aqui, né? Mas assim, de levar um carinho, né? Para quem precisa aqui na praça, que eu tenho certeza que muitas pessoas aí fora precisam, amém? Daquilo que nós temos, né? Que é Jesus no coração, esse amor. Amém.